Olá a todos! Meu caso a contar é bem singular. Eu tive uma vivência paranormal no ano de 2005. Há anos tento guardar isso para mim, mas como uma forma de desabafo, resolvi compartilhar aqui no canal. Podem me chamar de Miguel, eu tenho 30 anos e moro no interior do estado do Amazonas. Era a época de Quaresma. Eu não ligava muito para essas crendices. Eu frequentava uma igreja evangélica há muitos anos, mas naquele ano estava afastado. Eu ia para festejos na época de Quaresma, não me importando com isso. Minha mãe sempre dizia que nessa época não se deve fazer tais coisas, pois o sobrenatural fica mais forte. Em certa ocasião, minha mãe e minha irmã decidiram viajar para uma cidade no interior do Pará. Elas iriam visitar uns parentes, então eu ficaria sozinho naquele fim de semana em casa. Antes de sair, minha mãe disse para eu cuidar da casa, evitando sair para festejos, pois era a Quaresma. Eu retruquei para ela parar com essas tolices, pois nunca tinha visto nada anormal nessa época. Era uma quinta-feira quando minha mãe e minha irmã pegaram suas bagagens e foram para a rodoviária. Eu estaria sozinho até segunda-feira, mas descobri que não estava totalmente só naquela casa. Lembro que na noite, depois do jantar, lavei os pratos e panelas, assisti um pouco de TV e fui dormir. Sou do tipo de pessoa que gosta de dormir com todas as luzes da casa apagadas. Quando de madrugada, acordei com um barulho na cozinha, de uma colher batendo em um prato, como se alguém estivesse comendo. Fiquei na cama prestando atenção naquele barulho. Quando levantei e fui até a cozinha, pasme, não havia ninguém. Porém havia um prato vazio com uma colher ao lado em cima da mesa. Eu tinha guardado todos os pratos dentro do armário antes de dormir. Pensei que meu pai tinha chegado de viagem e eu não percebi. Fui até seu quarto e estava vazio. Comecei a me sentir inquieto. Guardei o prato e a colher de novo no armário e voltei a dormir. Depois desse episódio, voltei para a cama e não ouvi mais nada, pegando no sono rapidamente. Na manhã seguinte, vi outra coisa estranha. Ao acordar, uma das bocas do fogão estava acesa. Aquilo começou a me deixar preocupado. Pensei que o fogão poderia estar com algum defeito. Porém, ao decorrer do dia, tinha me esquecido de tudo. Após o almoço, voltei a dormir e passei a tarde inteira na cama, acordando por volta das 7 da noite. Como estava sem sono, comecei a jogar no meu videogame. Como mencionei, gosto de apagar todas as luzes e apenas a luz da TV iluminava a sala. Enquanto olhava para a TV, comecei a sentir a presença de mais alguém na casa. Meu campo de visão, mesmo com a sala pouco iluminada, percebi uma sombra parada no canto, me observando. Porém, quando olhava, sumia. Quando olhava para a TV, via de lado que aquilo estava lá. Comecei a sentir uma certa angústia e acendi a luz da sala. Sentei na cadeira e fiquei ali jogando. Teve um momento em que o jogo carregava e a TV ficou totalmente escura, funcionando como um espelho, onde pude ver meu reflexo. Foi através disso que vi a sombra passando atrás de mim, indo para a cozinha. Levantei em um pulo, fui até a cozinha, mas não vi nada. Olhei no relógio e já era 1h da madrugada de sábado. Algo me dizia que se ficasse naquela casa, algo muito ruim poderia ocorrer. Resolvi sair, tranquei todas as portas e fui caminhar para ver se o sono vinha. Foi uma decisão que só piorou as coisas. A pequena cidade onde morava virou um cenário de filme de terror. Comecei a andar pela rodovia dentro da cidade. Não havia ninguém na rua. Até os bares estavam fechados. Só vi passar um ônibus. Caminhava tranquilamente até que quase na saída da cidade, comecei a escutar sons estranhos vindos de dentro de um terreno. Sons de um cavalo parecendo estar sendo atacado e de algum animal que parecia um urso. Todos sabemos que no Brasil não tem ursos. Caminhei mais devagar e aqueles sons foram se aproximando. De dentro do mato, saiu o cavalo correndo e atrás veio outro animal que me deixou paralisado de medo. Saiu um cachorro grande, com pelos ralos. Foi a coisa mais estranha que vi na vida. O bicho tinha corpo de pessoa, mas suas pernas traseiras tinham os joelhos voltados para trás, como se fosse o cachorro. Parecia andar apoiado nos cotovelos. Sua cabeça parecia de porco misturado com gente, e tinha orelhas grandes que cobriam seus olhos. Seus dentes eram tortos para fora, enormes. A coisa ficava apoiada nas patas traseiras e atacava o cavalo, que se defendia dando coices. Aquela luta passou para o outro lado da rodovia, onde eu estava. Parei justamente em frente a uma casa sem muro. Pensei em correr, mas poderia chamar a atenção daquilo e acabar como o cavalo. Para minha sorte,
Em frente à casa havia um caminhão caçamba estacionado. Subi e me escondi dentro do compartimento, deitado, escutando a briga. O pobre cavalo estava levando a pior com sons estranhos que o outro fazia. Aquilo durou uns 20 minutos até não ouvir mais nada. Estava com tanto medo que não saí de onde estava. Só quando o dia amanheceu e ouvi os primeiros raios de sol. Pulei do compartimento quando ouvi alguém entrando no caminhão. O motorista me viu saindo e perguntou o que eu estava fazendo. Contei sobre o animal feio ao lado da casa. O semblante daquele homem mudou e nem me deixou terminar, dizendo que sabia o que eu tinha visto. Disse que há noites aquele animal estranho ronda por ali. O que eu vi foi um lobisomem. Contei que sou filho do Sr. Costa. Ele disse que conhecia meu pai e me daria carona até em casa, alertando para não ficar na rua tarde assim, ainda mais em época de quaresma. Disse que tive sorte de me esconder, senão o lobisomem, depois de comer o cavalo, faria de mim a sobremesa. O senhor me deixou em casa, mas estava com tanto medo que comprei passagem e fui para o interior do Pará, onde estava minha mãe e irmã. Não ficaria sozinho naquela casa nem amarrado. Só voltei na segunda-feira com elas. Porém, coisas estranhas continuaram acontecendo na quaresma quando estava só. Por sorte, anos depois nos mudamos e nunca mais vi nada estranho.